E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marmelo, ou Marcelo, tanto faz. E a gente tá aqui pra mais um vídeo. É uma gameplay também, né? De um jogo do Roblox chamado Phantom Force, um jogo de tiro muito legal. E além dessa gameplay, etc, eu vou comentar a vocês sobre um pouco da minha história com jogos FPS. Sim, eu tenho uma história com jogos FPS aí que vocês possam não saber, né, talvez, mas é uma história bem interessante que eu queria trazer aqui pro canal. Eu sei que hoje era pra ter vídeo de Unturned, né, a gente continuar a nossa série, mas eu queria trabalhar um pouquinho mais, assim, no... Eu queria trabalhar um pouquinho mais no Unturned, sabe, farmar, fazer umas missões, etc, pra poder trazer mais conteúdo pra vocês, sabe, não ficar aquela coisa muito chata de eu fazendo missão e tudo mais. Eu queria mostrar logo o clímax pra vocês, né? Basicamente mostrar pra vocês eu usando os helicópteros, carros e tudo mais e um caos acontecendo e tudo mais. Então, vamos lá. Minha história com FPS é um tanto engraçada. Na verdade, o primeiro jogo que eu joguei não foi um jogo FPS, gente, e sim um jogo de suspense barra terror. Só que o que acontece? No Brasil, a gente tem uma cultura muito grande, né, nós brasileiros, com jogos FPS. Então, a gente meio que se acostuma, sabe? Então, assim, eu comecei minha vida no FPS em Lan House. Basicamente, eu pedi pro meu pai, pra minha mãe, pra gente ir pra Lan House sempre. E era lá que eu conhecia alguns jogos de FPS muito interessantes. Por exemplo, Combat Arms, o CSGO 1.6 e até mesmo outros jogos de FPS que eu não consigo lembrar o nome aqui agora, mas eram jogos bem famosos na época. E cara, eu joguei muito esses jogos. Depois de um tempo, quando meu pai tinha um PC Gamer, na época, né, que na época o PC Gamer era tipo uns R$ 1.000, assim, aí tipo, era bem caro, considerando que o salário mínimo era tipo uns R$ 400 por mês. E nessa época, o meu irmão quem jogava muito esses jogos FPS. E eu logo me senti atraído por esse tipo de jogo. E eu sempre queria jogar, só que o meu irmão tava sempre jogando. Então, acabava que não dava pra gente jogar, né? Não dava pra eu jogar, né? Mas os dias que eu jogava, cara, eu jogava muito bem jogos FPS. Tipo, era estranho que eu nunca tinha jogado, sabe? Eu sempre olhava meu irmão jogar e outras pessoas jogarem também. Mas quando eu ia jogar, cara, eu jogava muito bem, cara. Eu jogava muito bem mesmo. Não só, tipo, no jeito tático de jogar, mas também na mecânica do jogo, né? Que um FPS tem uma mecânica diferente. E, e eu comecei por esses jogos mais antigos, né? Como Combat Arms e etc. Eu também, na época, já jogava muitos jogos estratégicos, galera. Como, por exemplo, se eu não me engano, o jogo que eu chamava era o DD Tank, né? Na época. Eu jogava muito esse jogo. Ele era um jogo bem estratégico que requeria uma certa mira e também uma estratégia. Então, assim... Eu era uma criança, né, vamos dizer assim, que era bem adaptada aos jogos. Principalmente aos jogos FPS. Depois disso, eu tive um tempo mais solo jogando jogos FPS, como CSGO 1.6 e alguns outros jogos. Eu fiquei a maior parte do tempo no CSGO 1.6. Isso, gente, eu já tinha uns 7, 8 anos, tá? Depois dos meus 10 anos, eu já comecei a jogar muito Roblox. Isso já tem bastante tempo, galera. Tipo, foi lá em 2000 e... Acho que 2015... Não, foi antes disso. Foi em 2014 que eu comecei a jogar Roblox, gente. E desde então, eu já tinha assim, uma aptidão para jogos FPS. Eu comecei jogando alguns jogos mais antiguinhos assim, que estão aí até hoje no Roblox, como Phantom Forces, que é exatamente o jogo que eu tô gravando a gameplay aqui. E também de outros jogos, como por exemplo o CSGO do Roblox, né? Porque eu gostava muito de CSGO, então só uni uma coisa na outra, né? Basicamente. Então assim, galera, eu particularmente já era muita aptidão, tinha muita aptidão aos jogos FPS e eu acabei melhorando por conta própria, né?
assim, jogando e aprendendo com o tempo. Depois que eu consegui o console, eu parei um pouco de jogar jogos FPS, mas eu ainda jogo jogos FPS, gente. Eu ainda jogava, assim, quando na época que eu tinha um console. E eu jogava muito. Eu lembro que eu jogava muito Call of Duty, Call of Duty Black Ops. Eu jogava muito os modos multiplayer do jogo e era muito massa. Eu, se eu não me engano, eu joguei acho que uns 3 Call of Duties, né? Que foi Call of Duty Ghost, Black Ops 1 e 2 e Modern Warfare. Além de eu já ter jogado muito os jogos antigos do PS2 de se eu não me engano era o Call of Duty ainda, ou se eu não me engano não era o Battlefield. Mas eu já joguei jogos que nem o Call of Duty antigo de PS2. Eu lembro que eu ia na casa da minha cunhada jogar no Play 2 com o irmão dela na época e era muito divertido. Era muito legal, gente. E aí eu acabei indo assim pro meu console e nele mudou algumas coisas assim. Eu já não jogava tanto jogos FPS porque eu jogava no controle, etc. Então era complicado. Foi aí que eu comecei a jogar jogos mobile de FPS. Eu acho que alguns de vocês já devem ter conhecimento de alguns jogos de FPS mobile assim. Por exemplo, Standoff, que é um jogo muito interessante no mobile. Eu jogava muito ele. E alguns outros jogos também que eu não vou lembrar o nome porque eu já joguei muito jogo FPS, tipo muito mesmo. Muito jogo mesmo, galera. Tipo assim, é bizonhos. Tanto de jogo de FPS que eu já joguei na vida e bastante. E aí eu já acompanhava, né? Eu já acompanhava alguns canais de jogo de tiro, etc. E assim, me dizer, gente, que eu já joguei todo tipo de jogo de FPS que tem o circuito FPS envolvido. Por exemplo, Gears of War e tudo mais. Eu já joguei todos, galera. Eu joguei, tipo, todos mesmo, assim. Tipo, esses estilos de jogos sempre marcaram a minha vida como um tipo de jogo que eu amo e que eu sempre acho muito massa. Cara, eu gosto muito de adrenalina, principalmente porque eu sou jovem, né? Então, com certeza eu gostaria de algo divertido e tal. E além disso, são jogos que me distraem muito, sabe? São muito divertidos pra mim e que eu gosto bastante, sabe? Além deles serem competitivos, né? Que, assim, por mais que eu goste muito de jogos em modo história, de resenha, eu também gosto de jogos competitivos. E que tem como ênfase você competir com os jogadores, sabe? Mas que eles sejam mais simples, assim, que eles sejam muito frenéticos, etc. Eu gosto muito desse tipo de jogo. E eu sempre joguei. Mas assim, como eu não tinha multiplayer na época do console, etc. E no PC eu joguei pouco multiplayer, né? Eu sempre optava por jogar em dupla. Por exemplo, jogar com os meus pais, ou até mesmo jogar com primos e irmãos também. Então eu sempre optava por isso, sabe? E mesmo assim era muito divertido, era muito legal. Então assim, era muito gratificante. E até hoje, se vê presente esse tipo de jogo pra mim. Eu tenho muito jogo, galera, no meu computador aqui agora, hoje em dia, que eu ainda jogo, que é de FPS, sabe? Então assim, é muito... faz parte da minha vida, com certeza, né? Como eu trato de assuntos de jogos diversos, com certeza eu trataria de gravar jogos FPS, principalmente jogos FPS competitivos, galera. Mas também o modo história, né? Por que não? É tão divertido jogar o modo história às vezes, sabe? Então, eu com certeza, né? Fica aqui como adendo também, né? Eu com certeza pretendo gravar algum tipo de... gravar jogos FPS alguma hora. Mas assim, esse vídeo aqui ele é mais uma conversa mesmo do que uma gameplay propriamente dita. Porque eu tô falando sobre mim mesmo, sabe? Sobre minha história com os jogos. Principalmente os jogos de FPS. Então, as séries, né? A série de Internet não pretende parar, tudo bem? Eu vou continuar com a série de Internet. A diferença é que, de vez em quando eu vou estar tratando de alguns vídeos assim, com esse tema. Assim, claro, né? Mais à frente, né? Assim, de vez em quando eu vou
pegar alguns vídeos aleatórios pra conversar com vocês. E pra vocês terem uma... pra gente ter uma diversificada e eu falar um pouco sobre mim e sobre a minha história com jogos, né? Então... é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho conversa, assim, com vocês. Esses vídeos geralmente não dão um trabalho de fazer, mas é legal, sabe? Conversar com vocês e tudo mais. Geralmente eu ando muito ocupado no dia a dia, mas eu tô sempre tentando trazer um videozinho pra vocês. Como eu disse, é por um hobby, mas é por amor o trabalho que eu faço. Então eu me esforço, mesmo sendo por hobby. Eu tô tentando não ter aquela preguiça de, é por hobby mesmo, então deixa pra gravar depois, etc. Não, eu tô tentando fazer vídeos interessantes, assim, pra vocês. Eu sei que é um assunto antigo, gameplay e tal, mas eu sinto que meu canal faz parte disso, etc. Então, é isso, galera. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, que com certeza vai ser de Unturned. E falou!